Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu convido você a acompanhar a leitura que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, a Iazera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, nós acabamos de ler sobre o início da árvore genealógica de Jesus. Se nós pesquisarmos a fundo, nós também seremos capazes de escrever uma árvore genealógica nossa. Talvez você nunca teve interesse em fazer isso, mas esse era um interesse dos antigos, especialmente aqueles que faziam parte do Antigo Oriente. Nós entendemos e cremos que todos nós temos uma história na família, e todos nós temos alguém que foi importante, alguém que fez algo relevante, alguém que marcou a história da nossa família, alguém que tenha causado também uma grande decepção. Todos nós temos pessoas importantes. Por exemplo, eu me lembro de um amigo que tinha um consultório, e num determinado dia um senhor chegou para fazer um agendamento, e a primeira coisa que esse senhor perguntou foi o que era o sobrenome dessa pessoa, ou o que significava o sobrenome daquele médico. E ele respondeu que ele era o neto de uma geração que carregava um sobrenome. Você tem um sobrenome, eu também tenho um sobrenome. Por outro lado, em algumas circunstâncias, nós não somos tão bem identificados pelo nosso sobrenome. Quando nós olhamos, então, para
história das genealogias bíblicas, raramente nós encontramos sobrenomes, nós encontramos nomes que são comuns e nomes que vão trazendo para nós a construção de uma história, seja uma história feliz, seja uma história triste. Meu irmão, o que eu quero dizer para você com isso é que não importa se você faz parte de uma família renomada, ou se você faz parte de uma família pobre, de uma família humilde, o que realmente importa é que Jesus Cristo entrou na história de todas as famílias, porque Ele também se fez parte de uma família. Isso é o mais importante. Cristo pode transformar todas as famílias simplesmente porque Ele é. Ele entrou na história do mundo. E quando Ele entrou na história do mundo, tudo mudou, desde o calendário, até mesmo as pequenas noções das nossas vidas, quando nós tratamos de religião. E é por isso que eu quero então, rapidamente, nessa noite, pensar com você sobre quando Cristo entra na nossa família. Cristo tinha uma família. E a genealogia de Jesus, aqui em Mateus 1, nos mostra a origem da sua família. Mas além da família de Cristo, existe uma outra família que Cristo quer fazer parte. Sabe qual família é, meu irmão? A minha família e a sua família. Jesus quer fazer parte da sua família. E o que é interessante quando nós lemos a genealogia de Jesus aqui em Mateus, no capítulo 1, é que existem algumas verdades para a minha vida, para a sua vida, dentro da nossa história, dentro das nossas famílias. Existem ensinamentos para as nossas famílias quando nós lemos as histórias das famílias presentes aqui na genealogia de Jesus. O livramento do Senhor na vida dessas pessoas. O socorro do Senhor presente na vida das pessoas. A graça do Senhor presente na vida destes aqui. Não é incomum, então, que o evangelista Mateus, o autor desse texto aqui, o autor desse livro, desse evangelho, inicie o seu evangelho, inicie as suas palavras aqui, trazendo para mim e para você a genealogia de Jesus. Existe um motivo. Ele escreveu esse livro para um povo que era um povo judeu, um povo que precisava comprovar que Jesus fazia parte de uma família, que Jesus ele era 100% homem. Acreditavam de uma maneira ou de outra na sua divindade, porque viam seus sinais, viam seus milagres, viam seu poder. Mas esse povo precisava acreditar também que Jesus era filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. E aí é por isso que Mateus inicia justamente aqui para nós, mostrando a genealogia de Jesus. Nesse evangelho nós vamos ver em muitos momentos aqui histórias de Jesus relativas à sua humanidade, relativas ao fato de que Jesus era homem, que tinha família, homem que tinha pai, tinha mãe, possuía uma ligação paterna, materna, muito profunda, homem que tinha avô, homem que tinha tios, tias, e às vezes você nunca parou para pensar na figura de Jesus como sendo membro de uma família, ou não sei se já parou, mas pelo menos são 3 os livros do Novo Testamento que nos mostram a genealogia de Jesus. E Mateus, meus irmãos, começa essa genealogia, se você for olhar bem para o versículo 1 do capítulo 1, a partir de um homem chamado Abraão. E Mateus vai desenvolver essa genealogia para chegar até Jesus, justamente para provar aqueles leitores judeus da época que Jesus é legítimo homem, ele tem uma linhagem real, Jesus é da tribo de Judá. É por isso que nós então entendemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele faz parte de uma tribo, é a tribo de Judá, ele está fazendo parte de uma descendência, é a descendência do rei Davi. Por exemplo, Lucas vai dizer isso para nós, lá no capítulo 3. Ele vai começar em Jesus e ele vai fazer o caminho reverso. E ele vai mostrar aqui para nós que Jesus é o mais importante de todos aqueles que foram filhos e que fizeram parte de uma família abençoada por Deus. Família que enfrentou problemas. O texto bíblico não nos esconde, nem aqui em Mateus capítulo 1. Mas família que mesmo enfrentando problemas, era a família abençoada. Era a família de Jesus. E a mesma família que foi direcionada aqui para ser a família de Jesus, recebeu bênção, como recebe a minha família e a sua família, quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa casa. Eu quero nessa noite desafiar você, meu irmão,
a chamar Jesus, a convidar Jesus para fazer parte da sua família. Eu quero nessa noite, meu irmão, desafiar você a ter Jesus como aquele que é o orientador, o condutor da sua família. Eu quero nessa noite, meu irmão, incentivar você a entender que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é Deus, mas Ele também é homem. Ele tem uma natureza humana, mas Ele tem também uma natureza divina. E essa natureza humana e divina, Jesus Cristo de Nazaré, tem lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. É por isso então que eu quero meditar com você acerca do seguinte tema: os impactos de Jesus sobre a nossa família. Os impactos de Jesus sobre a nossa família. Eu queria logo de início enxergar esses impactos no versículo 1 e no versículo 2. Por favor, veja comigo o primeiro deles. Os impactos de Jesus sobre a nossa família. Primeiro impacto é o seguinte: Jesus tem promessas para cumprir na minha família e na sua família. Amém, meu irmão? Jesus tem promessas para cumprir nas nossas famílias. E Ele vai fazer essas promessas, ou senão Ele vai até mesmo lembrar dessas promessas aqui através do evangelista Mateus. Veja, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2. Um texto que diz para nós acerca de um homem chamado Abraão. Abraão é aquele que recebe a promessa do Senhor. E a narrativa de Mateus aqui começa citando duas importantes pessoas, logo de início. No versículo 1, a primeira pessoa a ser citada depois de Jesus é Davi. Davi é extremamente importante, mas logo em seguida há uma outra pessoa, Abraão. Esse mesmo Abraão aqui é aquele Abraão que nós vemos lá em Gênesis no capítulo 12. Um homem que recebeu uma promessa. Deus chegou até Abraão e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abraão então sai dessa terra, e ele, a partir dessa promessa de Deus na sua vida, ele entende que Deus tem algo para ele, ele entende que Deus tem algo para a sua família. E aí é interessante nós vermos o desenrolar da história de Abraão. Porque Abraão, se você for parar para lembrar aí da história bíblica, Abraão vai vir logo após a Torre de Babel, lá em Gênesis no capítulo 11, onde na Torre de Babel, por tantos e tantos males da humanidade, Deus resolve separar as pessoas, e Ele confunde as pessoas com línguas diferentes. Essas pessoas vão para determinadas regiões do mundo, e em um vasto cenário de pessoas que não querem um compromisso com o Senhor, Deus escolhe então Abraão. E Deus chama Abraão para ser agora seu filho. Abraão antes fazia parte de um povo que era um povo pagão. Se você for inclusive olhar a linhagem de Tera, o pai de Abraão, você vai ver que é um povo que tinha práticas pagãs. Mas no meio desse povo, Deus encontra aquele homem e faz para ele uma promessa. Deus convida aquele homem a não ser mais filho do pecado, escravo do pecado. Deus tira aquele homem de um estado de morte, leva aquele homem para um estado de vida. E aqui eu quero dizer isso espiritualmente. Deus transforma a vida de Abraão, Deus muda Abraão. E aquele homem que fazia parte de uma família pagã, agora recebe promessas de Deus para a sua vida. Agora ele entende quem é o Deus da sua vida. Agora ele entende que o Senhor o transformou. E que o Senhor tem para ele uma promessa. O Senhor tem essa promessa baseada num pacto, numa aliança. Deus tinha uma aliança firmada com Abraão. E Abraão deveria andar com Deus. Abraão, como eu falei, era esse idólatra, um homem da terra de Ur dos caldeus. Mas agora quando Deus o chama, Deus firma com ele um pacto, Deus firma com ele uma aliança, Deus faz promessas a ele. A sua geração receberia uma terra, a terra de Canaã. E essa seria o cumprimento, esse seria o findar da palavra de Deus para com o seu filho. Mas sabe o que é interessante, meu irmão? Não para só em Abraão. Vai para mim, por favor, para o versículo 2. Logo após Abraão, quem vem? Os filhos de Abraão, os netos de Abraão. Vem Isaac, vem Jacó. E Deus também fez promessas a Isaac. Deus também fez promessas a Jacó. A Isaac, Deus firmou a posse da terra de Abraão após a morte de Abraão.
A terra que agora não era de Abraão, mas era de Isaac, a chamada terra de Canaã. E Isaac deveria peregrinar, Isaac deveria se dirigir rumo a essa terra, e ele deveria confiar na promessa de Deus para a sua vida. Mas como se não bastasse em Isaac, Deus também faz promessas para Jacó. Nós sabemos da história de Esaú e Jacó, estudamos o livro do profeta Malaquias, e vimos que Deus prometeu amar o povo de Israel quando ele escolheu Jacó, quando ele fez promessas para Jacó. Meu irmão, a história desses patriarcas nos mostra que Deus firma um pacto com as suas famílias. Deus tem promessas para cumprir nas suas famílias, transformando as suas histórias, mudando, prometendo abençoá-las. Mas é interessante nós pararmos e pensarmos aqui, Deus promete abençoar aqueles que são fiéis a Ele, meu irmão. Deus promete abençoar aqueles que são fiéis ao seu pacto. Deus tem promessas para com as suas famílias. Mas as promessas que Deus faz para com as suas famílias são promessas que precisam passar por fidelidade. Não adianta então você querer receber as bênçãos de Deus, ou as promessas de Deus para a sua vida, se você não é fiel ao Senhor. Como nós olhamos muito bem a história de Abraão, Isaac e Jacó, homens que em determinados momentos tropeçaram, falharam com Deus, mas Deus manteve a sua promessa, exigindo destes fidelidade. A maior promessa de Deus para nós é justamente a de nós crermos em Jesus, termos fidelidade no Senhor, e a consequência disso, Atos 16:31 diz para nós, sabe qual é? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Deus tem promessas para fazer na família dessa igreja, Deus tem promessas para fazer no seu coração, a cumprir no seu coração, a cumprir no coração da sua família. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que não adianta você esperar as promessas de Deus para a sua vida, se você não for fiel ao Senhor, se você não ter empenho em servir ao Senhor. Essa promessa é maravilhosa demais para pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma promessa muito profunda. E o que eu quero dizer para você é que talvez você tenha na sua casa alguém que ainda seja um Jacó, não um Israel. Se você for se lembrar da vida de Jacó, você vai ver que Jacó era usurpador. Ele não era Israel, filho de Deus. Ele só passou a ser Israel a partir do momento que ele confiou no Senhor, que ele foi fiel ao Senhor, que ele creu nas promessas do Senhor e andou conforme a vontade do Senhor. E talvez você esteja sendo, ou talvez você tenha na sua casa um Jacó, um usurpador. O que eu quero dizer para você diante disso é: entre em pacto com Deus, entre em aliança com o Senhor, firme um propósito com Ele. Entenda que as promessas de Deus são promessas verdadeiras, e as promessas que Deus tem para a sua família são promessas de salvação, promessas de vida, não promessas de morte. Deus pode transformar a sua casa, Deus pode transformar aquele que tem um coração perdido dentro da sua casa, aquele que talvez esteja em dúvidas com relação à fé, Deus pode transformar. E aqui eu quero abrir e ter a liberdade de exemplificar esse menino que fez profissão de fé aqui hoje, o Jeremias. Um menino que ama Jesus, que depositou a sua fé em Jesus, apesar de um lar onde nem os seus pais amam ao Senhor, apesar de tamanhas dificuldades, de ser fiel, de ser crente no seu lar. Esse menino resolveu fazer um compromisso com Jesus, dizer: eu amo ao Senhor de todo o meu coração, porque eu creio que Deus tem promessas para fazer na minha vida. Deus tem promessas a cumprir na vida dele, e Deus tem promessas a cumprir no seu lar. Por isso, se de uma maneira ou de outra existe um usurpador dentro do seu coração ou dentro da sua casa, mude isso nessa noite. Faça um pacto com Deus, firme uma aliança com o Senhor e creia nas promessas de Deus para a sua vida. Segunda verdade que nós aprendemos no texto: os impactos de Jesus sobre a família. O primeiro impacto é de que Jesus tem promessas para cumprir na família. O segundo impacto é de que Jesus exerce misericórdia sobre a família. Acompanhe comigo o versículo 3 e o versículo 4. Veja, nós vamos ver uma história agora um tanto complicada. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão.
Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Existe uma linha cronológica dentro do texto aqui agora, de Judá até um homem chamado Salmão. A história de Judá, meu irmão, é uma história estarrecedora, é uma história triste, e eu vou dizer mais, é uma história de fazer inveja para qualquer novela da Globo, porque é uma história trágica, complicada, difícil. Não é uma história de um conto infantil, é uma história realmente de misericórdia, onde Deus precisou intervir com a sua misericórdia. Por isso que o segundo impacto é de que Jesus exerce misericórdia sobre as famílias, e sobre a minha e sobre a sua família, os impactos de Jesus sobre a família. Jesus exerce misericórdia sobre as nossas famílias. Veja bem, o texto está nos mostrando aqui Judá. Pense em Judá. Quem era Judá? Primeiramente, Judá participou de uma conspiração contra o seu irmão José. Não sei se você se lembra da história de José lá no Egito, mas José era o predileto de seu pai. E sendo o predileto de seu pai, os seus outros irmãos, de uma maneira ou de outra, armaram uma cilada para com seu pai. E Jacó, tendo ali os seus 12 filhos, então dá a José uma capa e dá a ele todo o seu amor. Então os outros irmãos, os 10, porque Benjamim ainda não havia nascido, tomam José, fazem para ele promessas de alegria, mas o levam para o deserto, jogam numa cova, e Judá é aquele quem conspira contra o seu irmão. Judá é aquele quem vai contra a sua família, quem vai contra o seu próprio sangue. E olha que interessante, meu irmão, quem faz parte da genealogia de Jesus? Judá. Um homem que conspirava contra o seu próprio sangue, um homem que não merecia nada, agora faz parte da genealogia de Jesus. Como se não bastasse isso, tem um outro exemplo extremamente trágico aqui. A nora de Judá, Tamar. Tamar era esposa de Er, e Er morreu sem dar filhos a Tamar, e a tradição antiga aqui dizia que quando uma esposa ficasse viúva, sem ter tido filhos, o irmão mais velho do seu falecido, daquele que havia morrido, deveria tomar a sua irmã ou a sua cunhada como esposa. Olha que tragédia, uma mulher que agora tem o seu casamento aqui arruinado. Imagine isso, meu irmão. Essa aqui é Tamar. E aí acontece que dentro dessa situação, os filhos de Judá morrem, sem antes engravidar Tamar. E Tamar ficou viúva, e o texto bíblico vai dizer para nós que Tamar era uma mulher que era 3 vezes muito amargurada, porque ela não tinha filhos. E aí Tamar, ela se disfarçou de prostituta, e ela assediou então Judá, o seu próprio sogro. Ela coabitou com ele, engravidou dele, e aí nasceram então gêmeos. Esses 2 gêmeos eram Pérez e Zera. Que história suja, cheia de pecado, porque Tamar se fingiu de prostituta, uma prostituta cultual aqui, e Judá cometeu o adultério prostituindo-se com a sua própria nora. Mas sabe o que nós aprendemos no meio dessa história? Uma história trágica, uma história de dor, de aflição no meio da família. Deus exerce misericórdia sobre a família. Deus é um Deus de misericórdia. Os impactos de Jesus sobre a família. Jesus exerce misericórdia sobre a família. Uma história que deveria estar arruinada, agora é uma história alcançada por Deus, um Deus tão misericordioso. Deus foi tão misericordioso, meu irmão, que Ele escolheu que o seu filho, o Salvador, saísse dessa família imunda. O Senhor trouxe o Salvador do mundo, provando que mesmo que uma família esteja destruída, mesmo que uma família talvez esteja sofrendo com adultério, com brigas sem fim, Deus pode trazer esperança para essas famílias. Deus pode restaurar as famílias. Deus pode transformar qualquer família, desde que Jesus Cristo entre na história dessas famílias. Jesus entrou na história dessas famílias. Elas nem sabiam, mas elas já eram alcançadas por Deus. Já eram famílias que recebiam a misericórdia do Senhor. Uma mulher, Tamar, que nem era judia, sendo citada num contexto extremamente machista, mas agora
se submetendo ainda ao papel de prostituta, recebendo, mesmo assim, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Misericórdia em Tamar. E aí o texto bíblico nos ajuda mais, meu irmão. Se você vai lá então para o versículo 5, e nós vamos ver esse agir de Deus, porque existe uma outra mulher aqui que é alcançada. Agora o versículo 5 diz para nós o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé que é o pai de Davi, o rei de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mais uma vez, Deus não usou apenas de Tamar, que foi tida como prostituta, mas Deus usou de Raabe, duas prostitutas, meu irmão, na genealogia de Jesus, mulheres que estavam imundas no pecado, agora são mulheres que têm Jesus, exercendo misericórdia sobre a sua vida, exercendo misericórdia sobre a sua família. A história dessas duas mulheres precisa, mesmo cheia de dor, mesmo cheia de mágoa, mesmo cheia de pecado, lembrar a mim e a você que Deus exerce a misericórdia que Ele quer, aonde Ele quer. Aprove a Deus se utilizar da descendência dessas mulheres para trazer o Messias, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, é Ele quem é o restaurador dessa tribo. Homens e mulheres que estavam perdidos por si só, mas que agora tem um leão, tem um rei, e esse rei é Jesus. Isso mostra para mim, meu irmão, isso mostra para você que não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Talvez você está se envolvendo em imundícias espirituais. Talvez você dentro de casa, no seu próprio eu, estando sozinho, você se contamina diariamente com a televisão. Você se contamina diariamente com os males da internet. Você se contamina diariamente com um mau testemunho no seu trabalho. Você se contamina diariamente com coisas que cada vez mais te afastam do Senhor. E talvez você pense assim: eu não posso mais ser alcançado por Deus. Se você tem pensado isso nessa noite, eu quero dizer para você: Jesus exerce misericórdia sobre o seu coração. Jesus exerce misericórdia sobre a sua família. Caminhando para o final então, porque o meu tempo hoje é menor. Mateus, no capítulo 1, nos ensina os impactos de Jesus sobre a família. O primeiro deles é de que Jesus tem promessas para cumprir na família, a minha e a sua família. A segunda promessa, ou o segundo impacto, é de que Jesus exerce misericórdia sobre as nossas famílias. Mas a terceira e última, do versículo 5 ao versículo 6, e logo em seguida do versículo 7 ao versículo 17, Jesus sustenta a nossa família. Jesus sustenta a nossa família. O versículo 5, o versículo 6 e todos os versículos em diante, do 7 ao 17, mostram para nós que Deus sustentou a Salmão, Deus sustentou Raabe, Deus sustentou Ruth e Deus sustentou toda a geração do rei Davi. Salmão, se você não conhece esse personagem, fazia parte da geração que esteve peregrinando no deserto. Se você for ler o livro do Êxodo, for ler o livro do Levítico, você vai encontrar Salmão ali. Salmão era da geração que não entrou na terra prometida. Salmão era daqueles que pereceu no deserto. Salmão inclusive participou do cerco na cidade de Jericó, juntamente com Josué. Quando Josué estava dando voltas ali em torno da cidade de Jericó e tocando as trombetas para que aquela cidade fosse derrubada, Salmão estava lá. E Salmão foi um homem que infelizmente não viu a terra prometida do Senhor, e mesmo não vendo, ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor e ele foi adiante no cerco de Jericó. Deus sustentou Salmão. Em Salmão nós temos a prova de como Deus sustentou as famílias, sabe onde, meu irmão? No deserto, onde o povo já não tinha mais roupas para andar no deserto, onde o povo já não tinha mais calçado para andar no deserto. Deus cuidou. As soleiras dos sapatos deste homem não foram gastas, porque Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus os livrou. Deus não deixou que Salmão morresse. Deus não permitiu que faltasse para Salmão o maná diário.
Deus não permitiu que faltasse para Salmão água. Proteção. É um exemplo de tantas e tantas famílias que foram sustentadas por Deus, mesmo no deserto. Sabe o que isso significa para mim e para você, meu irmão? É que se estiver faltando lá na sua casa o saco de arroz, que está caro, se estiver faltando lá na sua casa a carne, se estiver faltando lá na sua casa as verduras, os legumes, se estiver faltando lá na sua casa o suco, a água, sabe quem vai te sustentar, meu irmão? É Deus. Ele é quem vai cuidar de você. Nessa pandemia, quando tantas e tantas pessoas estão sendo mandadas embora do seu serviço, Deus está provendo, Deus está guardando, Deus está sustentando a sua igreja, porque os impactos de Jesus sobre a família, em terceiro lugar, é de que Jesus sustenta a família dele. Ele faz parte da família, sustentando e cuidando. Você, querido homem, preste atenção nisso. Você, querida mulher, se você de uma maneira ou outra é um provedor do seu lar, o que eu quero dizer para você é de que quem está provendo no seu lar não é você, não é o seu trabalho, não é o seu suor, é Deus derramando graça sobre você, para diariamente te dar saúde, para diariamente te dar forças, para que você então se levante, arregace as mangas e trabalhe fazendo tudo para a glória do Senhor, porque Deus sustenta as famílias dessa igreja. Deus sustentou Salmão. Nós já falamos de Raabe, mas Deus sustenta ela. E eu queria falar aqui rapidamente sobre outro aspecto da vida de Raabe. Raabe foi aquela mulher que resolveu acolher os espias. Antes da conquista de Jericó, os espias foram até a cidade de Jericó, porque eles precisavam trazer uma informação para Josué. A gente conhece a história. E quando eles foram até Jericó, eles de uma certa maneira foram perseguidos pelos habitantes daquela cidade. E Raabe foi decisiva, porque ela decidiu confiar num Deus que ela ouviu falar. Ela simplesmente ouviu falar desse Deus, que era um Deus poderoso, que havia aberto o Mar Vermelho no meio, e ela simplesmente decidiu voluntariamente obedecer esse Deus, guardar o povo desse Deus. Em contrapartida, meu irmão, se você for parar e pensar na história de Raabe, sendo ela prostituta, e mais do que isso, sendo ela agora uma traidora da sua própria nação, se ela fosse descoberta, ela seria pelo menos decapitada ou apedrejada. E o que nós vemos aqui é uma mulher corajosa, de coração bom, que acreditava que quando ela então decidisse por abençoar aqueles espias, ela estava crendo que Deus haveria de sustentar a sua vida, sustentar a sua família. Ela confiou que Deus iria poupar a sua vida, que Deus iria poupar a vida da sua família. E dessa forma, meu irmão, Raabe foi amparada por Deus. A história de Raabe nos mostra que Deus não desampara os seus. Deus sustenta os seus. Ele cuida dos seus. Ele guarda os seus. O versículo 6, então, traz para nós, 5 e 6, um outro exemplo de mulher. Ruth foi sustentada por Deus. Ruth é outra mulher heroína da Bíblia. E agora, com esse último exemplo, nós aprendemos que uma mulher moabita, viúva, sozinha, que está desamparada, porque o seu marido acabara de morrer, porque tanto ela quanto a sua cunhada estavam desamparadas, sua sogra também. Agora, ela crê no sustento de Deus. Ela é fiel à sua sogra. E ela diz: onde quer que fores, irei. O teu Deus será o meu Deus. A história de Ruth revela como Deus sustenta e sustentará sempre o seu povo. Ele sempre vai cuidar de mim. Ele sempre vai cuidar de você. E aí o que é interessante em tudo isso? Sabe de quem Ruth era bisavó? Do grande rei Davi. É aqui que nós então caminhamos para o final dessa mensagem. Deus sustentou toda a geração de Davi. Davi é quem nós conhecemos nas Escrituras como sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que pecou, um homem que falhou, que teve erros, que teve problemas dentro do seu lar. A família de Davi é provavelmente, meu irmão, a melhor das ilustrações acerca da providência de Deus. Acerca do fato de que às vezes Deus traz problemas para que nós possamos aprender com os problemas, para que nós possamos crescer no meio dos problemas e sair dos problemas vitoriosos e mais esperançosos e fortalecidos na fé do que antes nós estávamos.
Por isso que eu quero dizer para você então, pensando na história de Davi e pensando em todos aqueles que vieram após Davi, é de que Deus sustentou toda a geração de Davi, não somente até Jesus, mas Deus sustentou toda a geração de Davi, até mim e até você. Eu e você fazemos parte do povo do Senhor. Eu e você fazemos parte de um emaranhado de crentes. Salomão, Josafá, Uzias, Zorobabel, Eleazar, Jacó, José, todos esses personagens foram embasados na genealogia de Davi. E agora eles estão na genealogia de Jesus Cristo. E é justamente por isso então, que agora no final, versículo de número 17, Mateus, o evangelista, faz questão de mostrar aqui para nós que todas, preste atenção nisso, todas as gerações, desde Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, do exílio na Babilônia até Cristo, foram sustentadas por Deus. A genealogia de Jesus nos mostra que Cristo sustentou, Cristo sustenta e Cristo sustentará todas as famílias que pertencem a Ele, desde os tempos passados até o perdurar de todos os séculos. Cristo sustentará a sua igreja. E o que nós podemos concluir então com essa mensagem, meus irmãos, é que o que é mais importante para uma família é que Jesus faça parte dela. Às vezes nós pensamos que é mais importante para minha e para a sua família ter um sobrenome. Às vezes nós pensamos que ter um sobrenome traz para nós reconhecimento. Às vezes nós pensamos que ter ali um testamento ou ter uma possibilidade de futuro baseado em bens que são do meu sobrenome trazem para mim alguma segurança. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que a maior segurança que nós podemos ter para dentro das nossas casas, para as nossas famílias, é Jesus participando da nossa rotina, participando da nossa vida, participando do nosso lar. Não importa se você é de uma família grande, não importa se você é de uma família pequena, não importa se você é de uma família pobre, não importa se você é de uma família rica, qualquer situação pode ser transformada quando Jesus faz parte das nossas famílias. Não importa quem é você, se Jesus faz parte da sua família, Ele vai conduzir você para a vida eterna. O resto, meu irmão, é resto. O que é importante é Jesus. E para isso, então, eu quero concluir trazendo 3 rápidas aplicações para as nossas vidas. Primeira, creia nas promessas de Deus para a sua família. Deus tem promessas para a sua família. Deus tem promessas para os seus filhos, meus irmãos. E para os filhos dos seus filhos. Deus tem promessas a cumprir no seu lar. Basta você crer que Jesus pode abençoar ricamente a sua família, trazendo salvação para toda a sua casa. Basta isso, compromisso, fidelidade. Creia nas promessas de Deus para a sua família. Segunda aplicação: confie que Cristo pode transformar a sua família. Mesmo que a sua família seja desestruturada, Cristo exerce misericórdia sobre a sua família. Ah, mas lá em casa não dá, não tem como, meu marido é um poço de problema, minha esposa é um poço de problema. Cristo pode mudar. Ele exerce misericórdia, a mesma misericórdia que foi exercida aqui sobre pessoas tão problemáticas, mas que fizeram parte da genealogia de Jesus. Creia que Cristo pode transformar a sua família. Mesmo que a sua família seja desestruturada, mesmo que ela enfrente problemas, como adultério, como pecados, como confusões, desentendimentos que eu sei que existem, mesmo que o seu casamento esteja à beira da falência, preste atenção nisso, meu irmão. Se o seu casamento está tendo problema, Cristo pode transformar, Cristo pode mudar, Ele pode exercer misericórdia sobre a sua vida. Convide Jesus para fazer parte da história da sua família. Terceira e última aplicação: descanse em Deus, descanse no Senhor, descanse em Jesus. Ele está cuidando de tudo. Problemas virão, mas Ele vai sustentar a sua família. Mesmo que você esteja passando por graves dificuldades, tribulações, saiba que Cristo sustenta e ampara as famílias que depositam nele toda a sua confiança. Que Jesus Cristo, então, meu irmão,
faça parte de todas as famílias da Igreja Presbiteriana do bairro de Lourdes, transformando cada dia mais a nossa história através da sua genealogia. Vamos orar. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor ao longo da história planejou todas as coisas. Através, ó Deus, de pessoas tão complicadas como nós, porque nós também somos complicados. Nós também pecamos, temos problemas. Através, ó Deus, dessas pessoas, o Senhor separou na história o momento certo para que o Senhor intervisse através do seu Filho. E nós cremos que não parou em Jesus. Jesus foi apenas o estopim, o início, o primeiro momento para que agora as nossas famílias também fossem alcançadas pelo Senhor. Te agradecemos por isso, ó Deus, e suplicamos ao Senhor que venha nessa noite, ó Deus, exercer a Tua misericórdia sobre as nossas famílias, sustentar as nossas famílias, ó Deus, cumprir as promessas que foram feitas, e nós sabemos muito bem delas, ó Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Nós oramos, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém.